Fala pessoal, já estamos aqui no Japão, começando a nossa viagem oficial, paga com recursos próprios, obviamente. A minha primeira namorada virtual, porque naquele tempo não tinha um namoro como é hoje, né? Foi uma japonesa. Eu me lembro do sobrenome dela, ela parecida Omuro. Bolsonaro no Japão. Se você fizer uma busca, agora você vai ver quantas centenas de canais patrocinados por um grupo que apoia o Bolsonaro, né? A gente sabe que nessas redes sociais, Instagram, enfim, há redes de compra de likes e de seguidores. Às vezes você vê milhões de visualizações, aquilo é tudo falso, né? Mas mesmo que fosse verdade, a gente viu que canais no impeachment conseguiram no máximo colocar 2% de pessoas nas ruas até a consumação do impeachment. Então são 200 milhões de pessoas, e não pense que movimento de internet são a consumação da eleição que vai decidir, que isso é capaz para eleger um presidente. Mas eu assisti a um vídeo de 50 e tantos minutos que está aí no YouTube, descrição está aqui o link, e onde ele falou comedidamente, foi bem simpático, há um auditório de 200 e poucos brasileiros que foram assistir à palestra dele. Então nesse auditório de 200 e poucos brasileiros, evidentemente que será usado como propaganda o Bolsonaro no Japão, o mito na Ásia, o mito, mas ele comentou o que todos sabemos, e lá também, todos eles sabem, eles têm internet, né? Então ele disse que ele é contra a corrupção. Quem tem um pouco de conhecimento das entranhas do poder, como funciona o poder no Brasil, é de arrepiar. Agora, uma coisa que ele não disse e jamais vai dizer é que precisa fazer uma reforma na máquina pública. Precisa enxugar o Estado drasticamente, a começar pelos 3 poderes lá em cima. E também por esse número triplicado, quadruplicado, quintuplicado de funcionalismo público, com previdência e privilégios que sugam o país. O governo mantém gastos e privilégios que desafiam a razão. São 28 ministérios, com quase 100 mil cargos e funções de confiança e gratificações. A Previdência, sozinha, consome quase 57% do orçamento. O Brasil ainda tem 151 empresas estatais, com mais de 500 mil de empregados. A meta fiscal deste ano prevê um déficit, um rombo de 139 bilhões de reais. Tem um auditório pequeno, com um número excedente de pessoas, para dizer que tinha centenas de pessoas esperando o Bolsonaro. A gente sabe que extremistas sempre fazem barulho, o PT sempre fez isso, colocando grupos em todos os cantos para fazer barulho, para dizer que tem maioria. E agora na internet, e o movimento que investe pesado é o de extrema direita. Claro que após o início das campanhas isso vai mudar e os outros candidatos vão investir também pesado, e aí a coisa vai se equilibrar e vai haver contraponto. Mas não se iluda com a internet, isso é links e likes e compartilhamentos comprados a grupos e grupos trabalhando na internet para tentar vencer no grito. Boa tarde! Para você que está chegando, esse é o vlog do Anastácio, um militar de Minas Gerais discutindo segurança pública. Em relação ao título do vídeo, Por que não voto em Bolsonaro? Desde 2007 fui para Brasília mais de 20 vezes, na época militando aí em prol da criação do Piso Nacional da Segurança Pública, que ficou conhecido como Movimento PEC 300, e nunca, nessas mais de 20 vezes que fui a Brasília, repetindo, nunca vi o Bolsonaro ombrear com o nosso movimento, né? Nunca. Depois vieram outros movimentos paralelos, como a greve da PM, ou a ameaça de greve da PM do Rio, né, dos bombeiros, a prisão dos bombeiros em Bangu,
em 2009 a 2010, a prisão do Daciolo, na época o líder dos bombeiros, hoje é deputado federal, aliás, um péssimo deputado federal, mas na época era o líder dos bombeiros, foi preso lá na Bahia, tentando intermediar uma negociação com o governo da Bahia. Não viu Bolsonaro, né? Teve a greve recente do ano passado, de 2017, da Polícia Militar do Espírito Santo. Vários militares, inclusive um amigo meu, capitão Assunção, que ficou preso, foi solto agora, através do indulto, agora no final do ano, né? Mas ficou quase um ano preso. Não vi o Bolsonaro mover uma palha fora os outros estados, né? Nunca vi. Então ele tem uma cultura de caserna, uma cultura militarista, não que eu esteja incentivando a greve, não é isso, mas assim, os momentos que você que é militar e você que não é, talvez não tenha noção, né? Nós não temos fundo de garantia, nós não temos férias, nós não temos 13º, nós não temos adicional de periculosidade, nós não temos adicional noturno, e nós não temos direito à voz, porque o Congresso, esse Congresso que é composto também pelo capitão Bolsonaro, deveria votar a regulamentação da greve nos serviços essenciais, mas isso nunca foi feito. Logicamente não é só culpa do Bolsonaro, é culpa de todos os 500 e pouco que estão lá. Enquanto essa regulamentação não é feita, os militares, o pessoal da saúde fica refém e a coisa acaba sendo judicializada, acaba parando na justiça, e vocês sabem muito bem que quando para na justiça, em se tratando desse caso, o parecer da justiça é sempre o mesmo. Não voto no Bolsonaro por isso, né? Porque se para a categoria que ele supostamente, pretensamente se diz representante e nunca fez nada, o que eu vou esperar em relação aos outros temas, né, dos quais eu nem domino? Economia, educação, saúde, entendeu? Então ele é um cara, é um candidato, ou pré-candidato, oportunista, falastrão, polêmico, sabe usar as mídias sociais, né, comparado ao Trump, sabe usar, e sabe usar a seu favor, potencializa isso, e a internet, infelizmente, não tem a maturidade para filtrar isso aí. Então vai aquela falange de Maria Vasquez outras repetindo sem saber nem o que está falando, mas na realidade compartilhando as polêmicas do Bolsonaro, né, que é um candidato fraco, um candidato sem projeto, é um falastrão. E por que o Bolsonaro seria diferente? O que ele faria diferente? É botar os canhões na rua? Entendeu? Então, não acredito, é um falastrão, é polêmico, é um cara que faz frases de efeito, que fala aquilo que o povo quer ouvir, mas a gente não precisa de alguém que fale o que a gente quer ouvir, a gente precisa de alguém que faça aquilo que a gente precisa que seja feito. Como, por exemplo, a regulamentação do direito de greve. O discurso do Bolsonaro no Japão é o mesmo que ele fez aqui, em todo lugar que vai, sempre querendo bajular empresários, banqueiros e fazendeiros, e não falando das regalias que tem que ser cortadas nos 3 poderes, inclusive que ele se serviu muito. E uma coisa que ele nunca explicou é como um deputado está há 3 anos fazendo campanha, usufruindo de vários auxílios da Câmara, sendo pago pelo povo e não está trabalhando. Até na comissão de segurança, ele foi o que mais faltou. E fica viajando, fazendo campanha antecipada e deixando seu cargo de lado, que é uma coisa que não condiz. Ele fala da classe política, mas está agindo igualzinho aos outros políticos. E fala que tem uma classe política no Brasil deplorável, mas lança toda a sua família no mundo da política. Todos os filhos ele vai lançando um a um, todos querendo viver de política às custas das regalias do nosso país. Para ser sincero também,
As pessoas mais chegadas a mim, os meus amigos de fé, dizem que votarão em mim, mas torcerão para não chegar, tendo em vista a quantidade de problemas que nós temos no Brasil. O Brasil não é começar a fazer coisas novas, nós temos que desfazer muita coisa que foi feita pelo PSDB e pelo PT. Então esse proselitismo persistente da parte dele, nós temos que desfazer uma série de coisas para começar a fazer, só que quem desfaz é o Congresso Nacional. Tudo é feito através de leis. Como o Congresso é 99% comunista, que segue a ONU, etc., você teria que mandar um projeto de lei para desfazer 150, 200, 300, 500 leis comunistas, e o Congresso vai falar, não aprova. E os números são assustadores, são... Alguns exemplos de gastos excessivos no Legislativo e no Judiciário. Cada deputado pode ter até 25 assessores. A Câmara tem 513 deputados. Alguns senadores têm mais de 80 assessores. 28 milhões de reais por dia, mais de 1 milhão de reais por hora. No Judiciário, juízes têm férias de quase 60 dias. E o chamado auxílio moradia é pago até para juízes, promotores e procuradores que têm imóveis próprios nas cidades onde trabalham. De 2015 até agora, só com esse auxílio foram gastos mais de 4 bilhões de reais. Ele nunca disse, nunca criticou isso em palestra alguma, em vídeo algum, né? Nós pretendemos ter um plano de governo, caso, obviamente, nós viemos disputar as eleições para valer, que por enquanto somos apenas pré-candidatos, mas algo que vocês possam ver e acreditar. Então, diante desse auditório de 200 e poucos brasileiros, num galpão de adubo lá em Tóquio, ele e uma porção de pares ao lado dele, né? Onyx Lorenzoni, Odebrecht, lembram? Eles propõem, não, nós temos que mudar, né? O Bolsonaro votou a favor do voto obrigatório. Então você imagina se os japoneses soubessem que o candidato que se diz vamos combater a corrupção no Brasil, ele contratou a mulher, a ex-mulher, a ex-cunhada, o ex-sogro lá no gabinete dele para que o Estado pague essa ineficiência, que ele votou em favor do voto obrigatório, que ele disse num palanque lá no Rio de Janeiro, lá, eu ganho 30 mil, 33 mil de salário, 40 mil de ajuda de não sei o quê, mais 90 e tantos mil para contratar assessor de não sei o quê, e eu não abro mão disso porque eu não vou querer pagar telefone e outras coisas por minha conta. Eu não vou, isso eu não abro mão e tal. Ele não vai dizer isso, né? Então, eu acho tudo isso um teatro, uma farsa, e por mais que o Bolsonaro ganhe, com esse Congresso 90 e tantos % comunista, vai mudar o quê? Nós ouviremos durante dias vindouros aí, mais palestras do Bolsonaro lá no Japão para 200 e poucas pessoas brasileiras que irão assisti-lo. O que acontece? Daí a gente descobre onde vai ser espaço comercial brasileiro. Cabe mais ou menos 200 pessoas. Tem fábrica aqui, que só uma fábrica tem mais de 1000 funcionários brasileiros. Agora imagina, uma cidade que só tem brasileiro, pegar um lugar que tem 200 pessoas, colocar 300 delas para assistir o cara. Vão ter que pagar 7 mil ienes para assistir, para almoçar lá, fazer alguma coisa com ele. O normal aqui no Japão, pra gente, uma alimentação, é 1000 ienes. Naquela churrascaria, de vez em quando eu vou, acho que você paga 2.500, mas você come muito bem. 7 pau. Parece que toda a aparelhagem, tudo quanto é tipo que foi envolvido o cara é de graça. Neguinho, se a gente quer mudar o nosso país
Pra que um comportamento desse? Daí fica lá com a cara de... não tá sabendo de nada. Eu vou falar a verdade pra você, bicho. Eu fiquei assim, de cara. Porque qualquer festinha, qualquer YouTube, mais meia dúzia de amigo meu, já lota qualquer estabelecimento de 200, 250 pessoas. Qualquer Zé Ruela aqui faz evento e lota ginásio, lota um monte de coisa. Agora, um cara do presidente do país, quer ser presidente do país, sai e vem pro Japão pra dar um migué que vamos conversar com os brasileiros, que não sei o que, pra cobrar 7 mil no almoço. Eu fiz um vídeo ontem falando da situação minha, da minha experiência. Não quis falar mal do Bolsonaro, mas eu queria relatar a minha experiência, a minha indignação, porque a maneira que eu vi acontecendo com os outros brasileiros. Né? Por isso, então, que eu gravei um vídeo, um monte de gente me xingou, me zoou pra caramba, fez um inferno a 4. E daí, então, eu decidi fazer o segundo vídeo. O que o Bolsonaro fez com os brasileiros pobres do Japão e os brasileiros ricos do Japão? Se você não sabe, existe uma classe diferenciada de empresários, de pessoas bem-sucedidas. O que acontece? Para o brasileiro pobre foi feito um esquema de segurança. Homens fortes, bem treinados, que não deixavam você chegar perto dele. Vem aqui tirar foto. Dá uma miguezinha assim. Eu vou tirar foto assim. Vai. 7 mil ien para você almoçar. O local que cabia 200, colocaram quanto que foi possível. Fizeram um alvoroço na internet. Bolsonaro, Saci, tá vindo aqui, caramba, acabar com tudo. E os brasileiros ricos, neguinho? Brasileiro rico foi o seguinte. Quase ninguém ficou sabendo, só quem foi convidado. O preço do lugar não foi alterado. Mais barato do que do pobre. Não foi alterado. Local, endereço, uns local mais top de Tóquio. E o estabelecimento é uma churrascaria mais top de Tóquio também. Não tinha segurança, não tinha ninguém. A voz dele era uma voz tranquila. Enquanto no do pobre, ele falava áspero, duro. Como que ele sempre falou, quando ele vai falar com o pobre. Agora, com os ricos, ele mansinho e de vez em quando usava um tradutor, e o tradutor ia reproduzindo tudo que ele falava. Lá do rico, não tinha como você entrar, só se você fosse chamado. De terninho, gravata, bonitinho. Neguinho, bem arrumadinho. E do pobre? Do pobre ele meteu a marra. Não, nós somos simprão. Até Flávio Bolsonaro escreveu assim. Quem tava esperando o Bolsonaro de Armani, não sei o quê, se surpreendeu. Ele é igual você, pobrão. Anda com a jaqueta de couro velha pra caramba. Não, neguinho. Lá dos ricos, não. Lá dos ricos, a pegada foi outra. Procura saber algum empresário que estava nesse estabelecimento. Ou procura aí no Facebook de alguém aí. Alguém que é da nata da sociedade brasileira aqui do Japão. Porque você tá por fora, neguinho. Lá ele tá mais arrumadinho. Mas na hora dos chique, era arrumadinho, neguinho. Tá aí, irmão. Não vai colocar armário pra ganhar seu voto, né, neguinho? Senão você vai espantar você, neguinho. Senão espanta você.